Voltando aqui para a Pílula de Sabedoria, Nossa Essência. E para compor este momento, nós convidamos o diretor da Eurofrau e mediador neste painel, Paulo Junqueira. Compõe também este painel CEO e sócia da Benglória Cosméticos, Cibele Regis Vaquiano. Bem-vinda, Cibele. E também o diretor de marcas próprias da GSA Alimentos, Cauê Borges. E ainda nós teremos neste painel, virtualmente, a presença de Ana Amaral, consultora da TOTUS. Sejam todos muito bem-vindos para este painel. Painel Nossa Essência. Painel composto, a palavra então com Paulo Junqueira. Boa noite a todos. Primeiro gostaria de agradecer o convite da Bemapro, principalmente da Neide. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu acho que o painel encaixou muito bem. Eu acho que o fato da gente falar da nossa essência, falando de indústria, fornecedor e cliente final, acho que é o grande segredo de toda a marca própria, né? E a gente está aqui justamente para isso. E eu vou falar para vocês que uma pessoa que mudou muito minha visão sobre o que é o cliente final é a nossa querida Ana, que está aqui do lado, que eu tive o prazer de conhecer em Portugal, e para mim foi um aprendizado enorme, né? Ela mostrou muito para nós o quanto o nosso cliente, vou falar o nosso chefe, né? Ele é importante nessa concepção de marca própria, né? Eu acho que vai ser um prazer ouvir ela aqui, eu espero que vocês gostem também. Ana, obrigado, seja bem-vinda. Obrigada. Conseguem me ouvir bem? Sim, estamos ouvindo. Ótimo. Ótimo. Pronto, eu sei que vocês acabaram de almoçar agora. Tenho muita pena de não estar aí convosco. Eu estive aí no ano passado. Foi de facto muito bom. Foi um momento que eu recordo mesmo com muito carinho. Este ano não é possível. Isto é o melhor que se consegue. Eu espero conseguir passar as mensagens na mesma, e o que é importante é que tenho esta oportunidade, e muito obrigada à Bemapro, à Neide, por mais uma vez me darem aqui este palco, esta oportunidade para falar aqui um bocadinho convosco. Então, eu vou partilhar aqui uma coisinha muito simples que eu preparei. Eu no ano passado tive o prazer de estar aí enquanto diretora de marca própria do continente, e agora o que vocês veem aqui por baixo do meu nome é consultora independente. Eu de facto tive assim uma grande mudança, e vou-vos falar um bocadinho da minha experiência, porque isto é importante para aquilo que eu vou dizer a seguir. Então, eu trabalho a marca própria há mais ou menos uns 20 anos. Eu comecei na Lidl. Eu acho que vocês devem conhecer, portanto, o Lidl e a Aldi não estão presentes aqui no Brasil, mas eu acho que quem gosta de marca própria, quem se interessa pelo tema, já teve algum contacto com estes players. Portanto, eu tive 9 anos na Lidl, depois fiz um movimento muito em continuidade e estive na Aldi mais ou menos mais uns 5 anos. E estas duas cadeias têm na sua proposta de valor central a marca própria, e portanto foram uma escola magnífica. Acho que foram a melhor escola que eu poderia ter tido naquilo que é construir a marca própria. E depois fiz uma transição para um ambiente diferente, para um ambiente de hipermercado, onde a marca própria não era a estrela. E o desafio que eu tive nos últimos 7 anos, e tive 7 anos aqui a trabalhar no continente, foi como é que nós fazemos uma marca própria potente num ambiente de um hipermercado, onde há tanta concorrência na gôndola, contrariamente àquilo que eu vivi e experienciei na Aldi. Portanto, um desafio completamente diferente, uma abordagem à marca própria muito diferente. E foi essa experiência, a experiência de 7 anos, que me permitiu dar o salto e fazer aquilo que eu estou a fazer neste momento. Portanto, eu neste momento sou consultora independente e estou a trabalhar com a TOTUS. Eu não sei se vocês conhecem, mas a TOTUS opera no Chile e no Peru. Portanto, eu estou neste momento no Chile, portanto fiz assim uma grande mudança na minha vida. Pronto. Aquilo que eu estou a fazer neste momento foi aquilo que eu já fiz num outro contexto no passado, que é como é que num ambiente de hipermercado eu pegamos numa marca própria e a tornamos
como uma das principais ferramentas de diferenciação desta cadeia. Portanto, ainda estamos aqui a começar e muito no início, mas é esse caminho que, mais uma vez, com muito prazer estou a fazer num ambiente diferente. E o contexto é muito simples, portanto, estamos a assistir todos a um crescimento muito acelerado da marca própria, um consumidor cada vez mais racional e que está à procura de uma relação de qualidade e de preço. Cada vez enfrentamos maior competitividade e falando aqui um bocadinho, na Europa temos novos players a entrar, seja pelo canal físico. Em Portugal temos a entrada da Mercadona, que faz agora mais ou menos 5 anos, que está a ter um resultado absolutamente fenomenal e, portanto, se alguém tinha dúvidas daquilo que é a proposta de valor da Mercadona, essas dúvidas desfizeram-se com aquilo que tem sido o poder galvanizador que eles estão a conseguir no mercado português, para além da força, obviamente, que tem a Espanha e também do digital. Isto obriga a todos os operadores a repensarem, a reverem o que é a minha proposta de valor. Independentemente de eu ser um retalhista já focado em marca própria, como é o caso do Malibu, que trabalha quase essencialmente na marca própria e que a sua proposta de valor é esta. Ou um hipermercado, em que tem uma proposta muito mais complexa, a marca própria está a ser identificada como aquilo que pode ser a minha maior ferramenta de diferenciação. Não. Independente da fase em que cada um está, a verdade é que os operadores, de uma forma geral, estão-se a voltar para a minha marca própria. E eu quero que a marca própria me distinga da minha concorrência. E isto obriga a uma forma diferente de trabalhar. Aquilo que nos trouxe a todos, ou a grande parte dos retalhistas, eu ainda falo em nós enquanto retalhista, pronto, já não sou consultora, mas ainda falo muito em nós, porque são 20 anos e continuo aqui em ambiente de retalho. Mas aquilo que nos trouxe até aqui não é aquilo que nos vai levar daqui para a frente. Temos de pensar de maneira diferente, porque senão vamos ser uma marca sem identidade própria, sem valor, sem qualidade e sem valor para o cliente. E isto leva-me àquilo que é o ponto central da minha apresentação, que é o relacionamento da indústria, do retalho e do consumidor. Como é que este triângulo opera? O modelo anterior todos conhecem, portanto, eu, enquanto retalhista, tentar retirar o mais valor possível da indústria ou do fornecedor, e a indústria fazer o contrário. Como é que eu vou capturar aqui a maior fatia? E, portanto, este modelo centrava as discussões naquilo que era a rentabilidade, basicamente. Tem mais coisas, mas o aspecto principal era a rentabilidade, e discutimos até cêntimos, não é? Quem nunca esteve aqui, quem trabalha nesta área, já discutiu de certeza cêntimos com o respectivo parceiro, retalho à indústria. E, portanto, aquilo que se pretende hoje em dia e aquilo que estamos a construir e que muito poucos conseguem, e a minha grande referência para este trabalho conjunto é a Mercadona. E, portanto, acho que a Mercadona é um grande benchmark que existe para representar aquilo que é um trabalho de cooperação verdadeira, um trabalho de open book para servir o consumidor. E, portanto, como é que indústria e retalho, neste momento, colaboram para melhor servir o consumidor, o cliente final. Aquilo que se espera é, tanto da indústria e do retalho, é uma responsabilidade conjunta. De quem é que tem responsabilidade por garantir a qualidade do produto? A indústria ou o retalho? A indústria e o retalho. Não é? E a resposta vai ser sempre muito à volta disto. Portanto, como é que eu retalho encaro o meu fornecedor, e eu uso a palavra fornecedor, mas na realidade a palavra que eu gosto mais é a indústria, porque é isso que estamos a falar. A indústria é a fábrica do retalhista e é assim que deve ser tratada. Portanto, eu, se tenho a minha fábrica, eu quero que ela seja competitiva e quero que ela seja sustentável, quero que ela seja moderna, portanto ela tem que ter capacidade para investir e para se modernizar e ser, em consequência, mais eficiente. Portanto, isto é tudo um ciclo vicioso e é assim que eu tenho de trabalhar e é assim que eu tenho de respeitar o fornecedor. E o fornecedor tem que dar as condições ao retalhista para ter a melhor proposta para o consumidor final, portanto, na sua prateleira. E se nós pensarmos em qualidade, responsabilidade conjunta,
ter o preço certo, e o preço é também uma responsabilidade conjunta. Retalho e indústria têm que perceber qual é que é o preço correto, a indústria tem que dar condições ao retalho e o retalho tem também de ter a capacidade de dar condições à indústria para juntos apresentarem aquilo que é o melhor preço ao consumidor. Portanto, há aqui um compromisso que tem de se fazer entre duas partes, um compromisso esse que tem como único objetivo servir melhor o cliente final, e todas as decisões que se tomam são uma consequência desse compromisso. Vou dar um exemplo. Lançamos um produto desenvolvido com insights do consumidor fornecidas pelo retalho, com o conhecimento do fornecedor sobre as tendências, sobre a tecnologia, e lançamos o produto. E o produto não performa, não vende. E o fornecedor vai à loja e diz: mas o meu produto não tem visibilidade. Tem uma frente, portanto o meu produto não vende porque não tem exposição. Isso é um sintoma de que o retalho não cumpre aquilo que é o compromisso para com a indústria, porque também a exposição é um fator de venda. E portanto, se eu vou dar força à minha marca e assumir um compromisso com o meu fornecedor, eu tenho que dar todas as condições. Qualidade certa, o preço certo, o posicionamento certo em gôndola. E para isso eu preciso ter também as pessoas certas, do lado do retalho e do lado da indústria. Isto não se faz de um dia para o outro, porque se estamos habituados a uma forma de trabalhar, e foi essa forma de trabalhar que nos trouxe algum sucesso, ou muito sucesso até, mudar isto de um dia para o outro não é uma coisa fácil de se conseguir. E é preciso um terceiro ingrediente, portanto, qualidade certa, preço certo, posicionamento certo, pessoas certas, e depois falta um ingrediente que eu acho que é aquele que é mais difícil, que deveria ser o mais fácil, mas é o mais difícil de conseguir, que é a paciência. E, portanto, nós temos de ter paciência para esperar que aquilo que é um trabalho conjunto vai dar frutos mais à frente. A transformação que nós fizemos no continente demorou a começar a ser visível 3 anos, a começar a ser visível. Eu posso dizer que eu saí ao fim de 7, portanto saí agora a meio deste ano, e está em plena potência. Está em plena potência. Portanto, começamos mais ou menos ano 0, 3 anos começamos a ver os primeiros resultados, e a partir daí é sempre a subir, porque é um ciclo virtuoso. Minha experiência, e é isto que eu estou a tentar replicar agora na minha nova função, no meu novo desafio. Uma coisa que eu acho super importante que nós temos que conseguir mudar, e estou a falar um bocadinho mais da parte do retalho, é como é que nós avaliamos o sucesso. E se antes a avaliação do sucesso estava muito centrada em margem percentual, agora temos que medir coisas que não são medíveis. Portanto, vendas é medível, mas o impacto positivo que eu tenho no meu cliente não é medível. E isso cria uma dificuldade muito grande. Portanto, o que nós precisamos é uma mudança de cultura, uma mudança de mindset para aprender a valorizar e a medir sucesso de uma forma que não é mensurável. Faz-me entender? Eu espero que sim. Pronto. Isso leva-me ao meu próximo ponto, que eu acho que até é o meu último ponto, que é a mudança de mindset. A mudança de mindset é uma coisa que não é só da responsabilidade da equipa da marca própria, é uma coisa que é da responsabilidade de toda a empresa. Portanto, eu aqui tenho uma fotografia dos meus queridos reportes da Sonai, e foram estas pessoas as estrelinhas que me acompanharam nos últimos 7 anos, e a verdade é que esta mudança é uma mudança de cultura da empresa, e que aquilo que eu aprendi, está aqui sumarizado ao lado, é que isto é possível se houver uma mensagem muito clara top-down. E é uma mensagem top-down que tem que chegar à empresa toda, e não só à equipa da marca própria. Porque a verdade é que os assuntos se relacionam, independentemente de eu ter ou não responsabilidade direta sobre aquilo que são os resultados da marca própria, eu preciso que a empresa toda perceba para onde é que nós estamos a ir. E isso só se consegue se houver uma mensagem muito clara, com princípios muito claros e muito focados, que não se contradigam.
Se a mensagem é contraditória, e se às vezes estamos a falar de vendas, de cliente, e depois vamos questionar e perguntar coisas que vêm contra esses princípios, aí vamos perder. Então, nós precisamos de uma mensagem clara, focada e que seja consistente. E esta consistência não é um mês, são anos a dizer a mesma coisa, e a repetir, e a repetir, e a repetir, até termos as pessoas certas que percebem e que abraçam estes princípios. O que me leva a outro ponto, que é, muitas vezes, e tenho sentido muito isto ultimamente, pedem-me regras. Mas qual é que é a regra? Qual é que é o procedimento? Eu não sou anti-regras, mas eu acho que têm que ser usadas um bocadinho como nós utilizamos o sal, que é com muito cuidado e com muita medida. Porque a verdade é que muitas vezes as regras servem para nós nos desresponsabilizarmos das decisões. Portanto, se eu não consigo pensar por mim, eu vou à regra, e depois, se está errado, o problema é a regra. Portanto, o que nós queremos, quando estamos a falar num projeto de transformação de mindset, é pessoas que sejam capazes de pensar por si, com os princípios certos e claros que vêm do topo da pirâmide da empresa e que dentro do seu espaço de autonomia sejam capazes de tomar as melhores decisões. Regras sim, onde elas são absolutamente necessárias, mas não pode ser o meu primeiro instinto, mas qual é que é a regra? Portanto, estou muito focada porque acredito que aquilo que é essencial em formar as pessoas certas é elas terem a capacidade de pensar por si próprias. Isto é uma coisa, mais uma vez, é uma coisa que requer muito tempo, acompanhamento e autonomia, que parece um bocadinho contraditório, mas que na verdade não é, porque se eu no início preciso dar muito apoio e muito acompanhamento e perceber esta pessoa pensa bem ou não pensa bem, a seguir é essencial que as pessoas vão se libertando e vão sentindo aqui alguma autonomia, porque só assim é que elas se vão sentir donas do seu negócio. E nós queremos donos de negócio, pessoas que tomem conta da marca própria como se fosse sua, porque de facto é. E aí é isto, portanto, nos últimos anos, aquilo que eu tenho vindo a aprender é isto mesmo, portanto, resumindo e concluindo, mensagens que eu gostava de passar que eu acho importante. Para termos uma ambição de ter uma marca própria potente, obriga a rever a forma de nós trabalharmos em relação àquilo que nós fazíamos antes. Aquilo que nos trouxe até aqui não é aquilo que nos vai levar daqui para a frente. Depois, o fornecedor tem de ser visto como a minha fábrica, a fábrica do retalho. Se eu não tiver um bom fornecedor, eu não vou ter um bom produto, eu não vou ter uma boa categoria. E, portanto, se eu não tiver um bom produto, eu não vou ter vendas. Portanto, a gestão deve ser uma gestão conjunta, focada ao serviço do cliente. Aquilo que é melhor para o meu cliente. E se eu conseguir fazer isso, o resultado vai estar à frente. Pode não vir imediato, porque nós queremos tudo no imediato e as coisas não são assim, mas o resultado está lá mais à frente e precisamos de ser pacientes e ser muito consistentes. Isto obriga, o que eu estou a falar é de uma mudança de cultura da empresa e essencialmente aquilo que é o aspecto-chave é nós termos gestores autónomos, independentes, inteligentes e capazes de olhar para uma regra quando ela é necessária e dizer esta regra já não me serve. Porque as regras servem ao negócio, não é o negócio que serve as regras. E precisamos de ter pessoas com a capacidade de chegar a esta conclusão e de questionar isto. Pronto, é isto. Eu não sei se tem algumas perguntas. Eu infelizmente tenho um compromisso, eu não vou conseguir ficar até ao final do painel, mas se tiverem aqui alguma pergunta, algum comentário, com muito gosto. Deixo-vos aqui os meus contactos e alguma coisa, estou feliz de falar convosco. Ana, obrigado pela apresentação. Nós vamos precisar quebrar um pouquinho o protocolo pelo atraso. A Ana tem um voo para pegar agora, então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a Ana agora, acho que seria um momento ideal. Ninguém? Se ninguém tem, eu tenho uma.
Vamos lá, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente ouve muito isso de você falando dessa conexão da indústria, né, com o varejo ali, né? E a gente sabe que no Brasil isso é um desafio muito grande, né? Como é que você vê isso? Como é que você acha que é o caminho melhor para a gente quebrar, né, essa regra no Brasil aqui e conseguir melhorar essa relação da indústria com o fornecedor, tanto a indústria com o cliente, né, tanto a indústria tratando o cliente melhor como uma marca dela e o contrário também, igual você falou, o varejo tratando a indústria como uma extensão do varejo, né? Como que você vê que seria o melhor caminho para a gente atingir isso? Olha, eu acho que a chave é aquilo que eu tentei passar aí a alguns e dizer que a mensagem tem que ser muito forte e tem que ser muito consistente. Ninguém vai chegar ao pé do fornecedor, pelo menos com sucesso, e dizer, olha, a partir de agora eu vou-te ver desta forma e vamos trabalhar desta maneira numa ótica de cooperação. É óbvio que não, porque estamos a falar de anos onde a dinâmica era diferente. A dinâmica era diferente e, portanto, isto não se altera no dia em que eu decido que isto é para alterar. Isto altera-se anos depois de eu ter decidido que isto vai alterar com um trabalho por trás de muita consistência. O que é que são caminhos de aproximação? Acho que reuniões top-to-top entre as empresas beneficiam muito, onde retalho e indústria, se estiverem na mesma página e houver aqui um entendimento top-down, é uma coisa que ajusta, é uma coisa que ajuda, não ajusta, que ajuda e que vai verter e passar para as equipas, mas tem que ser consistência. E, portanto, se eu passado 3 meses já estou a voltar àquilo que é o meu registro habitual, eu vou comprometer toda a confiança. Portanto, diria com muita paciência e com muito boa fé. Com muito boa fé mesmo, porque não há atalhos, eu não conheço atalhos. E uma relação, se é boa, é mais fácil de melhorar do que uma relação quebrada. Portanto, alguém que nós conhecemos e que já nos desiludiu no passado, temos mais dificuldade em confiar. E, portanto, para ganharmos esta confiança é muito difícil. Sendo que isto é válido para retalho, isto é válido para o fornecedor também. Portanto, eu, enquanto retalhista, se eu tenho um fornecedor que já me tratou mal, eu vou ter muita dificuldade em voltar a confiar neste fornecedor. Portanto, é preciso muitos anos de trabalho limpo e consistente para, aos poucos, conseguirmos começar a ajustar. E depois é uma espiral positiva, porque a verdade é que isto é um efeito contaminador. Eu vou ter consistência nas pessoas do meu lado, eu vou falar se eu sou fornecedor, eu vou falar com os outros fornecedores que conheço de outras áreas, que não são concorrência, mas que eu conheço de outras áreas, porque há fóruns onde as pessoas trocam as suas experiências e começo a perceber que se calhar há aqui um lado que está a trabalhar de uma forma um bocadinho diferente e vou abrindo a oportunidade. Acho que é um bocadinho assim. Tá ótimo, muito obrigado, Ana. E aí, pessoal, mais alguém para fazer uma pergunta para a Ana? Não? Então acho que é bom liberar a Ana então, que ela tem um voo, a gente não quer que você perca a sua viagem, né? Vamos agradecer mais uma vez a Ana, obrigado pela disposição aí de poder falar com a gente. Foi um prazer de novo. Boa viagem. Muito obrigada. Bom evento, desfrutem. Obrigada. Com licença. Olá pessoal, continuando aqui nosso painel, nossa essência, agora nós vamos trazer algo diferente, né? Uma marca nova, inovadora no mercado, né? Está aqui a Cibele para falar um pouquinho da Benglória e contar um pouquinho da história para nós. Obrigado, seja bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada querida Neide, uma pessoa que eu admiro profundamente e que a gente se reencontra a cada ciclo, não é mesmo? Obrigada por compartilhar seu conhecimento com todos nós, Neide. Eu queria mais uma salva de palmas para a Neide, gente, por favor, querida. Bom pessoal, boa tarde, eu sou a Cibele Regis, eu sou uma das sócias da Benglória. A Benglória é a marca própria da Glória Pires. E hoje eu queria contar um pouquinho para vocês como foi que essa marca foi construída ao longo dos anos, né? 1 ano e meio que a gente tem de vida e 2 anos e meio de projeto. Mas queria contar para vocês um pouquinho como é que essa marca foi construída, já que ela foi construída da mesma forma que a gente constrói qualquer marca, ou deveríamos construir qualquer marca, seja ela marca própria, seja ela uma marca de indústria. Justo? Muito bem. Então, quando a gente iniciou o projeto, a primeira coisa que a gente foi olhar, assim como
todas as marcas. Eu tive a oportunidade, pessoal, de trabalhar há mais ou menos 27 anos no mercado corporativo. Eu passei 10 anos na Nivea, depois 10 anos entre Nivea e Nasca, e depois eu fiz a mudança para o varejo, onde eu tive a oportunidade de trabalhar tanto no Canal Pharma, quanto no Walmart, onde eu fui diretora comercial por cerca de 7 anos, e tive a oportunidade de aprender muito sobre as diversas marcas próprias que nós tínhamos dentro do Walmart, e que a gente apoiava também no desenvolvimento. E o grande ponto para definir que tipo de produto, ou como é que a marca iria se posicionar dentro da nossa gôndola, era sempre qual era a oportunidade de mercado. O que o mercado está demandando, quais são as tendências, o que está acontecendo, para que eu possa ajustar todo o meu projeto de acordo com aquilo que quem decide que vai comprar ou não o nosso produto está trazendo para a gente de informação. Então, a grande oportunidade que nós tínhamos naquele momento, e que está acontecendo hoje, é uma grande transição do mercado do segmento premium para algo que a gente chama de prestige, né? Ou seja, é um prestígio de massa. É aquele produto que ele é aspiracional para todas as classes, principalmente para as classes B, C e D. E como é que a gente faz esse produto se popularizar? Vocês vão ver que muitas marcas, em função do momento econômico que nós passamos no Brasil e em muitos lugares no mundo, as marcas elas têm se reposicionado, mas não se reposicionado diretamente no preço, mas nas ações promocionais, na forma como elas estão se comunicando no ponto de venda. Marcas que antes você comprava um condicionador premium por R$300, um creme de tratamento por R$300, hoje você encontra kits muito mais pulverizados no varejo a R$250, shampoo mais máscara. Marcas que jamais a gente veria nesse posicionamento de preço, mas que estão se posicionando assim para ganhar mais massa. Então, essa é uma transição importante para a gente ficar atento em todos os segmentos, no segmento cosmético principalmente. A outra tendência, que já não é mais tendência, é uma realidade, é que 89% das consumidoras, elas já têm preferência por marcas sustentáveis, por marcas veganas. Depois de mais ou menos 9 meses de marca, a gente lançou uma pesquisa com as nossas consumidoras, porque um dos canais de venda é o site próprio, e a gente perguntou para elas qual era o motivo pelo qual elas optaram por comprar Benglória. E mais de 70% disseram porque a marca é sustentável e porque a marca é da Glória. Mas não a Glória Pires, atriz, a Glória Pires que vive aquilo que ela fala, que construiu ao longo de 50 anos uma imagem muito relacionada à sustentabilidade. A outra questão que vem vindo muito forte é a questão da floresta amazônica, então tem se falado cada vez mais e a consumidora tem buscado cada vez mais produtos ligados à Amazônia. Uma grande valorização por parte das consumidoras das nossas matérias-primas nacionais e, obviamente, a importância da economia circular e a área de cosméticos naturais veganos crescendo significativamente. Senhoras e senhores, até 2027, a área de cosméticos veganos vai representar mais de 21 bilhões de dólares no mundo. É uma grande oportunidade de mercado que nós temos. Quando a gente olha para os canais cosméticos como um todo, não só cosméticos veganos, a gente vê um crescimento muito acelerado do comércio eletrônico. Algumas redes de varejo farmacêutico já possuem mais de 12% do seu faturamento no comércio eletrônico. Então, como é que a nossa marca, seja lá qual for a marca que nós estamos construindo, como é que ela se comunica, como é que a gente prepara essa marca para estar presente também no varejo eletrônico? No nosso caso, a nossa marca nasceu, a gente tomou a decisão de nascer primeiro 100% digital, ou seja, a gente lançou um site e fazia a venda diretamente para o consumidor final. Apesar de ainda ser o menor canal para cosméticos, a gente tem outros canais que representam mais, mas porque a gente queria pilotar. A gente genuinamente queria entender como é que essa consumidora ia interagir com a nossa marca. Quais eram os produtos que seriam mais aderentes. Para a hora que nós fôssemos para o ponto de venda físico, nós tivéssemos certeza da proposta de valor que a gente ia aplicar. Então, pilotar marcas é muito importante, porque é mais fácil você corrigir erros quando você está num ambiente controlado menor do que quando você já está pulverizado. E quando a gente olha para cá, desculpa, só um outro ponto importante, é que a gente vê
Pronto, o varejo especializado crescendo também ao longo dos anos, farmácia e drogaria crescendo ao longo dos anos, mas a gente vê o varejo de supermercado com uma relevância bastante importante também no mundo de cosméticos. Eu antecipei essa informação, então até 2027 a gente vai ter 21 bilhões de reais dentro do mercado de cosméticos veganos. Quando a gente olha o mercado de cosméticos como um todo, é um mercado que até 2027 vai representar cerca de 600 bilhões de reais. Gente, cosmético é uma área que nunca cai. Alguém já viu crise na área de cosméticos? Né? A consumidora ela reduz o investimento em várias áreas, mas alguém aqui já passou por alguma crise no ramo de cosmético? Quem aqui é do varejo? Levanta a mão. Deixa eu ver quantos varejistas a gente tem aqui. Boa. Varejistas, vocês já viram o mercado de cosméticos cair? Pelas maiores crises que a gente passou, não cai. Porque a consumidora valoriza demais o seu autocuidado, independente do momento financeiro que a gente está passando. Então, a gente trouxe para dentro da marca, e a primeira coisa que a gente queria construir dentro da marca era uma relação emocional com a nossa consumidora. Porque existem dois pilares importantes. Um é como é que eu faço para fazer a distribuição, como é que eu faço chegar até a consumidora, estar acessível, estar disponível. Mas quando eu estou construindo uma marca, eu preciso entender que conexão emocional eu vou criar com essa consumidora através da minha marca. E nós escolhemos trabalhar com o poder da floresta. E eu queria compartilhar com vocês um vídeo, que é um vídeo mock-up, que a gente apresentou no dia que a gente apresentou o Business Plan. A gente usou esse vídeo para abrir a apresentação do Business Plan para a Glória Pires. A Amazônia vive, respira e renasce todos os dias. Flora e fauna plurais, pulsando como um ser único, poderoso. Usufruir deste poder com reverência é o nosso propósito. Beber da sua fonte e honrar a sua glória. É nisso que a Bem Glória acredita. Em levar a Amazônia ao Brasil e a prosperidade de volta à comunidade. Unimos a ciência ao poder de cura da floresta e a tecnologia à sua capacidade de cuidar. Nos entregamos aos ciclos perfeitos da natureza. Do Buriti ao Pracaxi, do Cupuaçu ao Murumuru. Desvende os mistérios míticos da mata. Encontre a essência de seus ativos. Sinta sua presença monumental na pele. Bem Glória. A floresta tem poder. E esse foi o nosso manifesto desde o dia 1. Para todos os colaboradores, todos os parceiros e todos os fornecedores. Precisavam estar conectados com essa máxima para que a gente pudesse realmente empregar a marca, a conexão emocional, não só com a consumidora, mas com todas as pessoas, e como a Ana trouxe muito bem na palestra dela, como é que a gente muda o mindset de interação entre todos os elos da cadeia para garantir que a gente tem efetivamente uma colaboração entre todos os pontos. Então, a Bem Glória surgiu basicamente da vontade da Glória de lançar uma marca que traduzisse toda a sua rotina de cuidado. A Glória ela nunca topou fazer propaganda de marcas que ela não confiasse, ou de produtos que ela não utilizasse. Então ela queria muito lançar uma marca que tivesse todas as propriedades, que ela pudesse ter controle em relação à forma como a marca seria lançada no mercado dentro da sua rotina. Em dezembro de 2022, na casa deles de Brasília, a gente aprovou o plano de negócios e nasceu a Bem Glória, muito baseada na rotina de cuidado que a Glória já tinha no seu dia a dia. E nós trouxemos a marca baseada em 4 grandes pilares. O primeiro, obviamente, era a Glória que doa, né, toda a sua construção de imagem ao longo dos anos, uma imagem muito sólida e verdadeira. E, gente, garanto para vocês, tudo que a gente vê é o que ela é no seu dia a dia. É impressionante o quanto a Glória é o walk the talk.
E isso empresta para a marca toda essa verdade, né, que ela traz nos conceitos que ela aplica. A Amazônia era um pilar extremamente importante, tanto que para a gente o maior desafio era encontrar uma fábrica na Amazônia, porque a gente queria não só que os ativos fossem amazônicos, mas dentro desse ciclo que a gente chama de ciclo glorioso, que a gente devolvesse a prosperidade para a Amazônia. Não adiantava nada comprar os ingredientes de lá, fazer o beneficiamento aqui no Sudeste, transformar aqui no Sudeste, e aí a maior parte da prosperidade ficaria para cá. Se a gente quer trazer para a nossa consumidora os ativos amazônicos, que a gente possa devolver para a Amazônia a prosperidade, que seja equalitário em todos os ciclos do processo produtivo. Os ciclos da natureza, respeitando, né, a produção de cada um desses ingredientes, e acessível. Gente, quando a gente vai para a área de cosméticos veganos, a gente vê muitos produtos se posicionando numa ponta de preço que não é acessível a todos os consumidores. E esse foi o maior desafio que a Glória entregou para a gente. Ela disse: eu não quero um produto que seja caro, eu quero um produto que seja acessível. E acessibilidade tem várias questões, não é só preço. Preço é um ponto extremamente importante, e o nosso produto é um produto muito acessível do ponto de vista de preço. Inclusive, em algumas das redes que nós estamos hoje, nós já somos a marca mais vendida, justamente porque nós somos a marca de entrada nesse mundo mais vegano, nesse mundo amazônico. Acessível também quer dizer que a gente tem disponibilidade. Qualquer consumidor do Brasil teria acesso ao produto. Então, nós escolhemos o operador logístico que garantiria que a gente entregaria em qualquer lugar do Brasil. Então, a gente olha para a acessibilidade em todos os aspectos da cadeia. Bom, gente, foi um grande desafio. Em 6 meses, a gente saiu do zero até o lançamento numa live commerce. Eu, particularmente, nunca nem sabia que existia live commerce quando a gente começou a desenvolver o projeto. E a gente precisa estar atento nas novas ferramentas de acesso até o consumidor final. Então, a gente trouxe uma empresa que era especializada em live commerce para fazer o lançamento. Foi um sucesso. A gente atingiu no dia mais de 150 mil pessoas no dia do lançamento. A live foi à noite. A gente lançou condições que eram específicas das 19 horas até a meia-noite, trazendo esses gatilhos emocionais para que a gente pudesse entender que alavancas iriam funcionar. E foi um sucesso. Ali a gente tinha certeza de que a gente estava no caminho certo. E a gente começou a utilizar vários pilares de comunicação, porque quando a gente constrói uma marca, e eu vivenciei isso muito no Walmart, gente, a gente pensa no produto, a gente pensa no rótulo, a gente pensa no posicionamento no ponto de venda, mas a gente pensa pouco em como é que eu vou comunicar essa marca para o consumidor final. Como é que eu vou construir essa comunicação? Que tipo de fotos eu preciso ter? Que tipo de elementos eu preciso ter nas fotos para me conectar emocionalmente com as nossas consumidoras? Com que tipo de imagem eu vou associar essa marca própria que eu estou construindo dentro do meu varejo ou para o meu varejista? E quando a gente construiu a Benglória, uma das primeiras coisas que a gente fez foi garantir que a gente tinha imagens dos produtos, não só com a Glória, mas também como é que a gente produzia uma comunicação que fosse atrativa para o consumidor final. Hoje que nós estamos no varejo físico, quando o varejo pede, a gente vai fazer um encarte, a gente tem uma imagem de alta qualidade para passar para o varejo. E eu sofri muito, tanto no Walmart quanto na rede de farmácias Nissei, quando a gente precisava trabalhar a marca própria nas nossas alavancas de venda. Porque a gente não tinha uma construção de imagens, e eu estou vendo algumas pessoas fazendo assim, né? Tipo, pois é, passo por isso também. Então, quando a gente está construindo uma marca, a gente tem que ter pensamento de indústria. A forma como a indústria constrói essa marca como um todo. Muito bem, em termos de portfólio também, a gente iniciou com um portfólio mais restrito. Nós saímos com 11 SKUs, numa área mais massiva, que era shampoo e condicionador, e a parte facial, sabonete facial, água micelar e detox, né, para o rosto. E depois a gente decidiu lançar conforme os consumidores foram pedindo. Eu vou mostrar um pouquinho da tendência que a gente atendeu em função desses consumidores.
Muito bem, então a gente lançou e em dezembro de 2023 a gente chegou no varejo físico. Só depois que a gente tinha entendido como é que a nossa consumidora pensava. 6 meses depois de estar no online, quando a gente já interagia com as consumidoras, quando a gente já tinha certeza da aceitação do produto, quando a gente já tinha certeza de quem era essa consumidora, aliás, que foi uma grande surpresa. Porque quando a gente construiu a marca e o posicionamento de preço, a gente entendeu que a gente ia chegar até uma determinada consumidora. E quando a gente abriu a pesquisa, a gente descobriu que 50% das nossas consumidoras têm renda familiar até R$5.000. E 30% desses 50% têm renda familiar até R$3.000. E aí a gente fala, não, mas mercado vegano é para quem, né, já é de uma determinada classe social. Não. O mercado de cosméticos veganos hoje está presente em praticamente todos os lares. Ela não chega na loja perguntando assim, olha, você tem um cosmético vegano aí para mim? Não. Ela chega perguntando onde é que está o shampoo, onde é que está o condicionador, onde é que está o creme facial. Mas quando ela chega na gôndola, ela dá preferência para os produtos que estão olhando para os pilares de sustentabilidade. Muito bem, então trouxe aqui alguns exemplos para vocês do que a gente já está produzindo no ponto de venda. A gente começou pilotando com a Soneda, em 14 lojas da Soneda, para entender como é que o consumidor ia interagir com o nosso produto no ponto de venda, e criando materiais específicos para o ponto de venda, treinando as equipes. Gente, a gente colocou na Soneda num mês, fez a distribuição, a venda começou a acontecer muito devagar. 3 meses depois a gente treinou toda a equipe, a venda aumentou 30%. No mês seguinte colocou a ponta de gôndola, a venda dobrou. Hoje, se você for na Soneda da Paulista, o nosso produto está no placar deles como o mais vendido da linha facial. E faz menos de 1 ano que a gente está na Soneda. Mas mês a mês, numa colaboração muito próxima com toda a equipe, a gente foi construindo os pilares e as alavancas para chegar naquele consumidor que era o consumidor daquele ponto de venda físico. Além disso, a gente está no Mambo, então tem ali um videozinho, a gente entrou no Mambo para testar o varejo alimentar, entender como é que a marca ia, né, como é que ela ia se desenvolver dentro do varejo alimentar, então utilizando os canais de comunicação internos do Mambo para divulgar. A gente também está no mundo do cabeleireiro, trabalhando os pilares de comunicação que as redes estavam disponibilizando para a gente. E, a partir do próximo mês, vocês vão encontrar Benglória também em 200 lojas da Drogaria São Paulo, que fechamos agora recentemente. Então, a marca vai caminhando passo a passo, mas testando, pilotando, para a gente garantir que cada passo que a gente dá é consistente. Porque é mais fácil você corrigir enquanto você está pilotando, gente. Às vezes a gente quer ir com muita sede ao pote e pelo relacionamento que eu construí com o varejo ao longo dos anos, a gente poderia hoje estar muito mais distribuído. Mas a gente prefere dar passo a passo para a gente garantir uma consistência na evolução. E quando a gente olha para as nossas lojas, quando a gente lança a marca própria dentro dos nossos próprios varejos, por que a gente lança para todas as lojas? Por que a gente não pilota nas lojas para entender qual é o perfil, qual é o consumidor, que ajustes eu preciso fazer antes de distribuir para todo mundo e depois ter que ficar remanejando estoque? Afinal, estoque é o grande calcanhar de Aquiles do nosso varejo, não é? Muito bem, em setembro de 2024, a gente decidiu vir com os lançamentos que foram tão pedidos pelas nossas consumidoras. Gente, essa é a última tendência que eu quero trazer para vocês antes de encerrar a minha participação com vocês, esse primeiro pedaço. Vocês já observaram na rua a quantidade de mulheres grisalhas? Já observaram nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas famílias, a quantidade de mulheres que vêm deixando de pintar os cabelos, a quantidade de mulheres que estão deixando de alisar os cabelos? Eu até naquela foto estou com o meu cabelo cacheado, que é como eu ando já faz mais de 1 ano. Então, existe um movimento do amadurecer de forma leve e natural, assumindo, né, o que acontece com a gente na maturidade e está tudo certo. Então, a gente percebeu que a nossa consumidora,
uma boa parte, quase 60% das nossas consumidoras são 45+, muito conectadas com o público que a Glória acaba atingindo. Apesar que eu tive uma surpresa, a gente estava fazendo uma palestra na Unip para estudantes de marketing, 800 estudantes de marketing, eu perguntei quem conhecia a Glória Pires, todo mundo levantou a mão. Depois eu perguntei quem assiste novela, eu pensei, ninguém vai levantar a mão. E eu ia fazer uma abordagem a respeito disso, que ninguém mais assistia novela. E mais da metade levantou a mão. Eu falei, vocês assistem novela onde, minha gente? Ah, no streaming. Né? Não é do jeito que a gente assiste a novela, é de um outro jeito que eles assistem, mas eles continuam interagindo com esse tipo de público. Então, existe uma grande tendência e tem uma lacuna no mercado para produtos, para esse perfil de cabelos, para esse perfil de pele. Então, a gente trouxe o lançamento, que foi o Mistério Grisalho, que eu até trouxe aqui para depois dar de presente. Tem 2 aqui, tem um masculino e um feminino para a gente presentear vocês. E no mês de lançamento, esse produto se tornou o produto mais vendido da linha. E eu pensei, não, foi só lançamento, é febre, etc. Mas no segundo mês, e agora a gente está indo para o terceiro mês, ele continua sendo o produto mais vendido do nosso portfólio. Além disso, o mercado de masculino também cresce significativamente, os homens estão cada vez se cuidando mais, então a gente decidiu também lançar um portfólio masculino. E segunda-feira, gente, estou anunciando aqui em primeira mão, segunda-feira a gente lança o único produto que a Glória usa no rosto e no corpo há cerca de 5 anos, que é o óleo glorioso. Mas eu não vou contar muito, não. Na segunda-feira a gente traz mais informações para vocês. Marca própria é uma marca. Então, se a gente quer construir uma marca forte, entenda as oportunidades de mercado. Desenvolva produtos que se conectem com as necessidades do shopper e dos nossos consumidores. Crie conexão emocional através da sua marca, através da sua linguagem, através da forma como você se comunica com a sua shopper, com a sua consumidora. Faça parceria para criar caminhos alternativos. Colabore. Construa projetos que colaboram com o planeta. Ô, gente, a gente não está aqui falando assim, não, a gente vai ser sustentável, porque a gente quer salvar o planeta. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O planeta, meu amigo, ele dá uma sacudidinha e acaba com quem está acabando com ele. A gente tá num momento tão crítico de sociedade e de mudanças climáticas. Se nós, como corporações, como empresas que representamos, não começarmos a mudar a forma como a gente constrói os nossos modelos, não vai ter planeta muito em breve. Então, a gente tem uma responsabilidade com a gente mesmo de garantir o futuro no longo prazo. Porque, para mim, gente, colaborar é prosperar. Muito obrigada. Obrigado, Cibele. Obrigada. Excelente ouvir dessa tendência nova aí que todo mundo está olhando, né? E agora nós vamos mudar um pouquinho o foco. Vamos falar agora um pouquinho do que é a indústria na marca própria, né? A indústria apostando na marca própria. E aí nós vamos ouvir um pouquinho do Cauê aqui, da GSA. O que eu posso falar para vocês, dando spoiler, é uma indústria que tem DNA, né? E aí ele vai poder contar um pouquinho da história da GSA para nós e como que a GSA apostou na marca própria. Obrigado, valeu. Boa tarde. Aí, eu fiquei feliz de ver conterrâneo aqui, vendo que não sou só eu que ia falar arrastado. Acho que isso me deixou um pouco mais tranquilo e menos ansioso. Bom, vamos lá. A GSA, para quem não me conhece, sou o Cauê, sou o diretor comercial do Grupo GSA. A GSA é uma indústria goiana, ela fica alocada em Aparecida de Goiânia. Para quem não conhece, é a área metropolitana de Goiânia ali. E ela vem... Essa aqui é a nossa carinha e ela vem da história... Deixa eu passar aqui para a gente seguir a história. Ela vem da história da Mabel. Então, lá atrás, em 53, o vovô, que a gente chama, o vovô Nestori, ele chega no Brasil para fazer a parte de rosquinhas e tem toda uma história bonita por trás disso.
Em 2002, o Neto assume um negócio novo no grupo, que é a GSA. Naquela época, ela fazia balinha, chiclete e outras coisas nesse sentido. E aí, lá em 2015, a gente começa o projeto de marca própria na GSA. Então, contextualizando aí quem é a GSA, então, de novo, a gente fica ali em Aparecida de Goiânia, é uma empresa com atualmente mais de 1.000 colaboradores, com uma atuação muito forte centro-norte do Brasil com as nossas marcas. Então, a gente tem mais fortes a marca Sandela, que é um pouco mais conhecida na região norte do Brasil, a marca Dona Raiz. E aí eu acho que foi muito feliz falar depois da Cibele, para contar um pouco o que é um projeto de marca própria em uma indústria que já existe. Lá em 2015, quando a gente começou o projeto de marca própria na GSA, a gente já tinha uma indústria estabelecida. Então, já era uma empresa que faturava ali seus 200 milhões por ano, já era uma indústria ali que já tinha um mercado consolidado na região norte. E como é que você encaixa isso dentro da indústria? Como é que a indústria começa, por exemplo, a pegar uma vontade de um empresário, como a Cibele, e quer fazer um produto diferente? Como é que pega o Carrefour, por exemplo, que tem um produto que não pode ter glutamato monossódico, ou pega a própria Unilever, que tem a linha da Mãe Terra, que tem produtos orgânicos? Como é que você encaixa isso dentro de cadeias produtivas que já existem? Como é que você encaixa isso dentro de uma linha racional que já acontece? Então, esse é um grande desafio que a indústria tem do lado de cá, e eu posso falar assim, que essa história de marca própria, eu estou há 13 anos na companhia, esse processo lá dentro, ele começou comigo, ele é muito dolorido, não só pelo fato da indústria não estar preparada no começo, mas por uma resistência muito grande também. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso. Mas antes, deixa eu mostrar alguns parceiros nossos. Então, a GSA ela faz produtos aí para praticamente todos os grandes varejistas do Brasil, para a Azul, companhias aéreas, para grandes indústrias como GM, Unilever, alguns projetos de exportação também. Então, foi uma indústria que começou aos poucos, se adaptando com projetos pequenos, até que a gente conseguiu construir um modelo de negócio grande e atender diferentes tipos de clientes, desde donos de marca até grandes players mundiais de indústrias. Então, acho que isso é um recado importante. E aí a gente também atende, como eu já falei, alguns clientes fortes regionais. O Brasil é muito grande. Então, além dos nacionais, a gente tem alguns regionais fortes, algumas indústrias que focam em marca própria, que querem fazer, que querem expandir uma linha de produção, além de varejistas, que a gente consegue atender também. E aí, é legal falar assim, como é que isso começa, né? Lá em 2011, quando eu entrei na GSA, entrei como estagiário lá, eu sou uma pessoa, um colaborador de uma empresa só, nada disso existia. A GSA, naquele momento, ela faturava próximo de 120 milhões de reais. Lá em 2015, quando a gente decidiu fazer o projeto de marca própria, a gente já estava próximo ali dos 180 milhões de reais de faturamento. E aí, como é que isso começou, né? Como é que a indústria ela decide fazer o projeto de marca própria? Eu estava ali pensando se eu contava a história verdadeira ou se eu contava uma história mais política. E eu vou contar como é que começou na GSA. Naquele momento, a gente tinha acabado de mudar a nossa planta industrial, porque a Mabel tinha sido vendida para o grupo da Pepsi, e a gente teve que mudar a planta. Nessa mudança, a gente acabou adquirindo uma empresa goiana, né, regional de lá, e essa empresa ela já fazia marca própria para um cliente. Então, a gente herdou esse um cliente, isso representava um faturamento anual de mais ou menos 150 mil reais, e era o que tinha. E aí a GSA ela tem uma cultura muito de celebrar. Então, toda vez que a gente bate um recorde de vendas, a gente comemora, faz um churrasco no administrativo, na indústria também, e tem cerveja, tem bebida, tem tudo. Nessa época eu estava no PCP, eu era gerente de planejamento da empresa. E aí tinha bebido um pouco, o dono da empresa também tinha bebido um pouco, e eu passei perto dele, ele estava dando uma bronca num gerente comercial que ele tinha um cliente para tomar conta, que era esse de 15 mil reais de faturamento, e não estava conseguindo vender. E aí, um pouco mais alto ali por causa da bebida, eu brinquei, passei, escutei, o cara era amigo meu, falei assim, pô, me dá isso aí que eu resolvo esse problema aí, um cliente, pode dar para mim. Nunca tinha vendido nem balinha na vida. E aí, começou com esse planejamento estratégico, todo mundo meio alto. No outro dia eu achei que ia ficar na brincadeira, o presidente da empresa me chamou e falou, não vamos esquecer aquela conversa de ontem não, quero ver isso aqui andar. E assim começou o projeto de marca própria na GSA. Por que eu estou contando isso?
porque eu acho que aqui tem um recado importante da parte da indústria, principalmente a indústria brasileira. Se a gente se planejar demais, se organizar demais, se pensar demais, a gente acaba não fazendo a marca própria, porque a gente nunca está preparado para começar, não na indústria de alimentos. Então, assim, nesses 9 anos acompanhando, eu acho que isso é um recado importante. Começar, de alguma forma iniciar o projeto, de alguma forma dar os primeiros passos, eu acho que isso faz uma diferença grande. Então, esse é um ponto. A GSA em 2020, ela chegou a 62 milhões de faturamento dentro do canal de marcas próprias e já tem contratos e parceiros aí com planejamento, aí sim um planejamento mais organizado do que da forma que iniciou, para 130 milhões de faturamento aproximadamente anuais. O que isso representa dentro do negócio da GSA, né? Quase 25% do negócio em 9 anos para uma empresa com mais de 20 anos já. Então, acabou se tornando um pilar muito forte. E aí aqui eu quero fazer uma separação, assim. Existem empresas, indústrias, que elas nascem com DNA de marca própria. Então, o empresário ali, ele vê uma oportunidade de terceirização, ele vai investir no maquinário já para começar o negócio dele fazendo a marca de alguém. Ele mesmo não tem a marca. A gente tem vários casos de sucesso no Brasil desse jeito. Não é o caso da GSA. E esse é o caso que eu quero compartilhar com vocês, que é como que a gente constrói a marca própria dentro de uma estrutura que já existe. Como é que a gente constrói a marca própria dentro de uma estrutura que já tem produto, já tem processo, já tem área de qualidade, já tem área de pesquisa e desenvolvimento, já tem ali o cara da balança que recebe a nota fiscal e já sabe da entrada na nota fiscal, o cara do CD que vai carregar o caminhão para fazer a expedição. Então, tudo isso já existia na GSA, já era muito bem estabelecido. E como é que a gente cria isso lá dentro de uma indústria assim? E aí começa um negócio que são os desafios internos e os desafios externos. Os desafios externos, eles sempre são os mesmos, como indústria. O dólar, o Trump, o Lula, o fulano, não muda. Para quem é empresário, ou para quem é diretor, a nossa função é fazer a curva disso, é fazer o negócio dar certo, independente da situação que a gente viva ou conviva. Então, isso é um desafio que todos vão ter. Mas, internamente, cada empresa vai ter um nível de desafio, cada empresa vai ter um nível de resistência. E isso é muito complexo, porque, de novo, a marca própria, vou pegar o exemplo da Sibeli, que é um ótimo exemplo. Cara, ela quer um produto muito específico lá da Amazônia, assim assado, etc. e tal. Cara, a indústria não está preparada para fazer isso no primeiro momento. Como é que você encaixa isso? No nosso caso, por exemplo, que a nossa especialidade é massas instantâneas, como é que a gente pega, por exemplo, um cara que quer, sei lá, uma massa instantânea proteica? Como é que a gente encaixa isso dentro da produção? Como é que você transforma isso? Então, isso é um processo lento e gera mudança. Mudança desde o cara que recebe a nota fiscal, que não está preparado para fazer um processo de industrialização, que vai ter uma nota fiscal de remessa, ao invés de uma nota fiscal de venda, que na contabilidade vai ter uma alteração. Então, na ótica industrial, existe um nível de complexidade nas indústrias que já existem, que atrapalha muito esse processo de desenvolvimento. E aí, eu acho que isso chega muito no que vocês já falaram aqui, alguns de vocês. Por que no Brasil é tão difícil ter fornecedor? Por que dentro do contexto brasileiro, isso, de certa forma, é complexo? Por que tem tanta gente que eu vi aqui, trazendo de fora do Brasil, fazendo exportação em empresas gigantes especializadas só nisso? Mas por causa disso. Porque as empresas grandes hoje que a gente tem na estrutura brasileira, elas já estão formatadas com as marcas que são delas. E encaixar qualquer processo de terceirização nisso é complexo. Então, isso acho que é o grande ponto, e isso é o grande desafio aí ao longo de uma caminhada. E aí, como é que a GSA, como é que, assim, nesses 9 anos, eu falo para vocês, ou eu consigo compartilhar um pouco da experiência? Cara, acompanha seu DNA, não inventa muito, dá o primeiro passo. É uma caminhada. O primeiro passo é aquilo que você vai olhar, é aquele cliente que apareceu, que você vai conseguir fazer aquele produto dele, é aquele, sei lá, o Carrefour chegou e falou assim, cara, eu quero só uma mistura para bolo. Será que a gente consegue fazer uma mistura para bolo? Cara, consegue. Isso aqui, o lote mínimo de embalagem é pequeno, eu não preciso investir em maquinário, eu consigo trabalhar esse recurso aqui internamente. Beleza, você vai dar o primeiro passo. A organização, a estrutura, ela vai começar a se adaptar a isso.
Então, esse é o ponto. E a GSA, ela sempre foi uma empresa muito parceira das outras, dos varejistas, enfim, de todo mundo que rodeia ela de alguma forma. E aí a gente trouxe isso para a marca própria, onde a gente tem um lema que é o seguinte, cara, a marca própria não é ociosidade de linha. E isso é um problema dentro do Brasil hoje, a gente sabe. Pô, quando é que um empresário hoje que tem uma indústria, ele decide fazer marca própria? Ele olha para a fábrica dele e fala, pô, estou com 40%, 50% de ociosidade de linha ali, preciso ocupar isso aqui. Como é que eu faço? Vou buscar alguém. E a gente não trata assim mais. A gente até começou desse jeito, os 2, 3 primeiros projetos, mas rapidamente a gente entendeu que não é isso. Qual que é o caminho? O caminho é tratar a marca própria como se fosse uma marca nossa. É respeitar o parceiro e não deixar ele na mão quando ele precisar. Então, esse é um primeiro ponto importante. Um segundo ponto importante, que aí, conforme a gente vai andando nessa linha do tempo, conforme a indústria vai evoluindo para os projetos de marca própria, vem demandas mais peculiares, mais específicas, e a indústria ela tem que ir se adaptando junto, que é criar a flexibilidade de poder fazer uma marca. Então, criar a flexibilidade, por exemplo, de um Unilever chegar na sua indústria e falar assim, cara, eu tenho um salgadinho da Mãe Terra, mas o produto tem que ser orgânico, a industrialização tem que ser familiar, com essa e essa característica. E isso é uma evolução para a indústria enquanto terceirização. Então, essa flexibilidade, que é o que é difícil ver hoje nos parceiros de terceirização no Brasil, a gente tem hoje dentro da GSA, por exemplo, e foi um negócio que a gente adquiriu ao longo do tempo. É óbvio para o empresário, cada projeto ele tem um tamanho, cada um se justifica financeiramente de uma forma, mas isso é necessário. Eu tenho certeza que aqui, quem tem uma marca própria, assim como a colega que falou anteriormente, quando vai procurar um parceiro para fazer aquele produto, se a pessoa pôr muita restrição, o projeto já acaba ali, ele já morre ali, a gente não dá o segundo passo. Então, essa questão da flexibilidade é um negócio muito importante também, que é adquirido ao longo dessa caminhada, ao longo do tempo. E aí, isso traz um movimento de qualidade muito grande, de certificações. Então, eu também vi algum colega aqui falando de importação, por causa de questões de certificações, questões técnicas de produto. Quando a indústria ela já se prepara para esse movimento, quando ela já começa essa caminhada, isso acontece de forma natural. Hoje, por exemplo, a GSA ela tem mais de 80 outros clientes só de terceirização lá dentro, e aí quando eu vou visitar um cliente novo que vem com uma ideia, falo, cara, eu quero fazer um macarrão instantâneo, eu quero fazer um tempero, eu quero fazer alguma coisa diferente, mas a minha empresa tem auditoria. Aí eu brinco e falo assim, pô, só vamos combinar para não bater cabeça lá, porque toda semana tem alguém auditando. Então, a marca própria, ela traz esse benefício também para o empresário. A GSA de 2015, quando a gente olha para a qualidade, para produto, para a linha de produção, ela está muito longe de ser a GSA hoje. E essa inovação, essa tecnologia, isso veio muito da necessidade das certificações que os parceiros trazem ao longo do tempo. Então, cara, vai atender a Unilever, por exemplo, você pode ter certeza, eles vão não sei se tem alguém da Unilever aqui, mas se tiver vai concordar comigo, eles vão pedir coisas para a indústria que nem eles têm na indústria deles, porque eles estão contratando, assim como a GM, assim como o próprio Carrefour. Então, isso faz parte do negócio e isso faz a indústria se movimentar junto. Então, tanto para as marcas que são da indústria, no caso as nossas marcas, elas ganham com isso e os parceiros de marcas próprias também ganham. Qual que é o grande ponto? Esse processo custa caro. Você investir em certificações, uma FSC 22000, uma ISO, enfim, todas as que forem necessárias, isso custa, isso tem um desembolso alto, só que é uma vez só e depois é uma manutenção. Então, o projeto de marca própria ele tem que ser um projeto contínuo, ele tem que começar e continuar, porque ao longo do tempo ele fica muito rentável para a indústria e ele vale muito a pena. Então, acho que é importante falar isso também. E aí, eu acho que, para encerrar assim, a fala, tudo é possível, sabe? Para quem, eu não perguntei, mas tem donos de indústria aqui, ou diretores industriais aqui na reunião? Levanta a mão, por favor. Tem alguns, né? Então, assim, o que acontece? Cara, tudo é possível. Tem que fazer dosado, assim, na minha opinião, tem que fazer dosado, sem muita emoção, sem se aventurar demais no negócio para não aumentar tanto o risco, mas ao longo da caminhada se torna um negócio muito interessante para todo mundo.
Então, acho que é isso, era mais compartilhar um pouquinho da experiência aí da indústria nessa jornada de terceirização de marcas próprias, e ficar à vontade aí, caso alguém tenha dúvidas sobre isso, quiser visitar a GSA também, já fica o convite a todos. Acho que é uma empresa que aprendeu muito ao longo dos anos com esses processos e com esse desenvolvimento no Brasil. Obrigado. Obrigado, Cauê. E agora a gente vai ter um tempinho aí, 15 minutos, a gente vai abrir para perguntas. Quem quer começar? O pessoal parece que está meio cansado, com sono já, né? Alguém? Vamos lá, por favor. Opa, Cibele, parabéns pela trajetória da marca, muito legal. Eu fiquei curioso um pouquinho para entender os desafios de uma marca em que o maior ativo é uma pessoa, né? A gente entende, né, que até marcas de influenciadores estão sendo muito requisitados, né? Kylie Jenner, Boca Rosa, enfim, Nativosa, mas eu queria entender o desafio, por exemplo... Só um pouquinho que a gente não está conseguindo te ouvir bem. Ah, tá. Pode ser, acho que vai ser mais fácil. Vamos descer aqui. Está dando muito eco ali em cima. Eu queria entender o desafio de fazer a marca transbordar a glória, por exemplo. Então, eu acho que isso deve ser um desafio que vocês vão ter, né, lá na frente, mas entender um pouquinho. Hoje, né, você tem esse maior ativo que é uma pessoa. Então, como fazer para transbordar a marca sem a própria glória, por exemplo? Obrigada, excelente pergunta. Porque hoje a Glória empresta mais do que a sua imagem pessoal, ela empresta uma crença que ela tem em relação ao poder dos frutos amazônicos. E é muito interessante, porque quando a gente foi fazer a pesquisa com as consumidoras, a gente achou que 90% ia responder que comprava Bem Glória por causa da Glória Pires. Porque antes disso a gente tinha perguntado como você conheceu a marca Bem Glória. E as consumidoras disseram, 95% disse, através do Instagram da Glória Pires. E a gente falou, bom, a próxima resposta vai ser eu compro por causa da Glória. Mas 74% disse, eu compro porque a marca é sustentável. Então, a Glória está emprestando para a marca a sua crença e os seus hábitos diários. E tinha uma opção, né? Eu compro porque é da Glória Pires. E essa opção ficou abaixo, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora exatamente, mas 50% dizia que comprava por causa da Glória. Mas 73%, porque tinha mais de uma opção para responder, dizia que comprava pelos valores da marca. Então, a gente acredita que no futuro, se um dia a gente decidir, se um dia a Glória decidir que não quer mais estar, né, com a marca, ou se essa marca tomar uma outra proporção, a gente vai conseguir desvincular, teoricamente, porque a gente está construindo a marca Bem Glória. A Glória está emprestando o seu poder de visibilidade para essa marca. É uma excelente pergunta. E era uma dúvida que a gente tinha quando o projeto começou. Agora, um pouquinho mais a parte comercial, né? Vocês iniciaram mais D2C, né? Então direto do consumidor, e isso tem um economics diferente, né? Você vai ter, por exemplo, no varejo, né? Então, o teu CAC lá era a própria Glória no Instagram, você tem um CAC menor, você tem que fazer mídia paga. Aí, quando você vai para o varejo, você quer um produto acessível. Como é que vocês entenderam em relação à margem? Enfim, se você pudesse contar um pouquinho para a gente desse passo que vocês deram, né? Depois vocês pivotaram para fazer isso. Gente, o D2C é uma grande ilusão, né? A gente fala assim, puta, bata a margem que eu vou ter aqui, né? Porque eu tenho a Glória e aí é só pôr a Glória lá e vai explodir. Mas não adianta eu ter a Glória se eu não investir em tráfego pago. Porque eu preciso fazer o cliente entrar dentro do site da Bem Glória. E cada vez mais caro. E cada vez dá menos resultado, né? Porque o algoritmo vai aprendendo ao longo do tempo, e sim, teoricamente, ao longo do tempo, quanto mais eu vendo, menos deveria representar o mesmo valor que a gente investe, né? Mas a gente percebe muita oscilação em termos do ROAS, né? Que a gente chama, que é o retorno sobre investimento de tráfego pago. Então, gente, não tem ilusão. Eu colocar uma atriz, uma influencer famosa representando a minha marca e eu não preciso fazer tráfego pago. Não, é caro. Tem uma outra coisa que é muito importante no e-commerce. Uma das principais alavancas é frete grátis. É a maior alavanca. Se você quer fazer o site bombar, você bota frete grátis. É a maior alavanca.
Aí depois vem leve 3, pague 2, vem 50% na segunda unidade, ou qualquer outra promoção, ou leve, ganhe, brinde. Mas frete grátis é a principal alavanca. Cara, frete é caro pra caramba. Tem um percentual do que a gente chama do GVV, né, que é o custo variável em cima da venda, que é absurdo e é a grande alavanca. Então, hoje, grandes varejistas têm tido muita dificuldade de fazer o e-commerce dar um resultado positivo, e o nosso ainda não chegou lá, vai chegar, mas ainda não chegou lá, porque a gente está no momento de investir e fazer, gerar grande tráfego. Quando você vai para o varejo físico, você tem outras alavancas que você precisa. Então, a primeira premissa que a gente estabeleceu, o preço do site é o preço do varejo físico. Então, eu tinha um trabalho de trás para frente para garantir que o custo que eu ofereço para o varejo físico é equalitário, que ele ganha de margem, eu consigo ganhar de margem, e eu transfiro essa margem para os meus fornecedores, para os produtores e para a cadeia como um todo. Isso é uma premissa nossa de ter comércio justo em todos os elos. Então, o que eu fiz com o varejo foi o que eu fazia com os meus fornecedores no Walmart, aqueles em quem eu conseguia colaborar. Planilha aberta. Amigo, minha margem da categoria é essa. Como é que a gente faz para atingir essa margem, essa participação, essa venda? Vamos construir junto, porque margem não é só custo. Margem é mix, margem é estratégia, margem é uma construção de vários elementos. Então, quando você traz esse coeficiente para dentro do varejo, o varejo percebe que você está ali genuinamente querendo colaborar com a prosperidade do negócio dele, a gente consegue colaborar junto. Mas é um grande desafio, é um grande desafio. Obrigada pela pergunta. Obrigado. Mais alguém fazer uma pergunta? Não? Então, pessoal, acho que vamos encerrar aqui esse painel. Obrigado, foi um prazer aí ter vocês. Espero que a gente tenha conseguido passar para vocês um pouquinho. Ah, é verdade, esquecemos, né? Porque a nossa opinião ela é importante, mas nós precisamos entender se mais alguém aprendeu com ela, né? Conta aí para nós, Mark. Muito bom, eu sempre sou muito consultado pela origem da marca própria, e vejo que estamos muito alinhados com vários projetos de grandes players internacionais, belíssimo e competente trabalho de grandes varejos lá fora. Mas, se lá se tem um histórico de grande valia, aqui no Brasil também estamos buscando e aprendendo para chegarmos à excelência como eles. Hoje mesmo vimos excelentes exemplos aqui apresentados.